Olá, alunos. Bem-vindos a mais uma aula de HTML e CSS. Na aula de hoje vamos aprender sobre formulários. Antes de eu falar sobre as marcações, vou mostrar o site que a gente vai fazer na aula de hoje. Então, é esse site aqui, na verdade, é simulando a tela de login e cadastro de algum sistema web. Então, aqui está o nome do sistema, né? Aqui está o formulário. Então, o que que é um formulário? Se vocês imaginarem, um formulário seria uma folha de papel que tem várias perguntas que a pessoa responde. Aí depois o formulário foi digitalizado, foi informatizado. Agora a gente tem formulários no navegador. Basicamente são perguntas e campos onde o usuário pode digitar o que ele quiser. Isso é um formulário. Então aqui tem um formulário para entrar no nosso sistema. Ó. E-mail, senha. A senha não é exibida. Um campo lembrar de mim, que vocês já devem ter visto em alguns sistemas, que se você não marca, ele deixa você logado só por algumas horas e desloga automaticamente. Se você deixa marcado, ele deixa por mais tempo, por exemplo, por vários dias, te deixa logado. Ou aqui, entrar, né? Não acontece nada, porque é só essa tela mesmo e cadastrar, aqui é a tela de cadastro. Então a gente vai aprender a fazer um formulário e deixar ele mais bonitinho no CSS. Essa parte do CSS aqui é para deixar bem bonito assim, é mais complicadinha, mas é mais para vocês saberem como fazer, porque muitos desses visuais nós pegamos prontos na internet. Então não precisa se preocupar tanto assim em fazer um visual tão bem feitinho agora na disciplina que vocês ainda estão aprendendo CSS. O importante é entender como funciona o formulário aqui. Então, aqui tem um campo desabilitado, aqui é um cadastro, né? E-mail, senha, escolher um plano. Ó. Então, aqui é um campo que eu clico e eu posso escolher plano mensal, plano anual. Aqui é um campo que permite que eu escreva várias linhas, né? Então, o normal é uma linha só. Aqui é para várias linhas. E percebe que os campos já vêm com a descrição escrita no campo. Se eu voltar lá para a tela de login, a descrição do campo está aqui em cima e aqui está o campo. Então, por exemplo, aqui está e-mail e senha, está em cima do campo. E aqui dentro do campo não tem nada, está branco aqui. Já no cadastro, eu fiz de um jeito diferente para vocês verem uma outra forma. Né? Percebe que não está mais escrito em cima e-mail, agora está escrito dentro do campo e-mail. Está escrito dentro do campo em cinza. E se eu escrever e-mail, ele apaga aquela descrição lá, e-mail. Se eu escrever a senha, apaga, não está mais escrito senha. Agora, se eu apagar tudo aqui que eu escrevi, ele me informa de novo o que eu tenho que escrever, que é a senha. Então, são duas formas diferentes de fazer um formulário. Aqui, então, nesse campo com várias linhas, esse navegador, o Chrome, dá a opção de clicar nesse cantinho aqui e mudar o tamanho do campo, para facilitar na hora de escrever. Mas isso é uma opção desse navegador, porque o normal é ficar desse jeito aqui mesmo. Esse é o tamanho que eu defini no CSS. E aqui já tem a nossa frase filosófica. Todo homem toma os limites de seu próprio campo de visão como os limites do mundo. Essa frase é do Schopenhauer, frase bem interessante. Aqui tem um campo para eu selecionar um arquivo. Então, se eu clico aqui, eu posso selecionar arquivos do meu computador. Aqui é um campo que a gente chama de rádio em português, né? Em inglês seria radio. É um campo que mostra bolinhas, né, por padrão, esse é o visual dele. E, e para que ele serve? Ele serve para eu escolher uma opção e só uma. Então, se eu clico no não, ele tira essa daqui, né? Então, poderia ser um formulário falando, você, por exemplo, um sistema de pedir comida, você vai retirar no balcão ou você quer que entregue, né? Então, tem duas opções e só uma das duas pode ficar selecionada. Aí a gente usa esse tipo de campo aqui. Aqui é o botão para enviar os dados. Diferente desse daqui que é um quadrado. Esse que é um quadrado chama
checkbox. Então, seria caixa de seleção, caixa de checagem, né? Para eu só dar um check. Um check é assim, né? Uma marcação aqui dizendo que está ok. Esse tipo de campo pode ter vários, né? Que só tem um, e eu posso cada um deles marcar ou desmarcar. Um não tem nada a ver com o outro. Diferente desse, em que eles estão interligados e eu só posso escolher um deles, ou esse ou esse. O checkbox eu posso marcar todos, não marcar nenhum, tanto faz. Agora vamos voltar então aqui para os slides, para a gente aprender marcações novas e CSS novo. As novas marcações são essas daqui. Ó. Então, form cria um formulário, e o que esse formulário faz? Ele cria um bloco, como qualquer outro. Como a gente já viu, por exemplo, div, main, nav, criam blocos. O form também cria um. Você coloca o visual que você quiser, inclusive, se você não quiser, você não coloca nenhum visual, né? Todas as marcações que a gente usa, a maioria dessas marcações que criam blocos, elas já vêm sem visual nenhum. O formulário, ele tem uma função especial. Então, não é só dividir a tela, por exemplo, o nav, só para eu informar que era um menu. Não, o formulário ele já vem com um mecanismo de enviar informações para o servidor. Ele já vem com esse mecanismo e o navegador já sabe. Para isso, eu preciso de dois atributos no formulário, o action e o method. O primeiro aqui, que é a ação, é o endereço. É como se fosse o endereço de um link. Quando vocês criavam links na página, colocavam para onde vai o link, né? Qual que é o endereço. A mesma coisa coloca aqui no action. Ou seja, quando eu enviar os dados do formulário, eu vou para qual página? Então, é aqui. O method só tem dois valores que a gente pode usar, ou get ou post. Então, no HTML, ele só tem esses dois valores para o formulário. Mais para frente, quando vocês estudarem redes e estudarem o HTTP, vocês vão ver que esse método aqui é um método HTTP. É o método da requisição, né? Só para lembrar, HTTP é a requisição que sai do seu navegador e chega até o servidor e depois volta com a resposta. Então, geralmente na web a gente usa requisições HTTP. E a requisição HTTP tem um monte de informações que, que é enviada. Por exemplo, o get, o método get ou post é uma dessas informações. Qual que é o significado? Quando que eu uso um ou outro? A gente vai usar o get quando a gente quiser buscar informações e a gente vai usar o post quando a gente quiser enviar informações. Enviar, por exemplo, um cadastro, editar, deletar. Ou seja, a gente está enviando informações. Se você está num site, faz uma postagem no site, por que chama postar no site? Vem dessa palavra post aqui. Significa que você está enviando uma informação. Então, a gente sempre vai usar o post para enviar informações e o get para recuperar. Vocês acham que existem mais requisições get ou post nos sites ou nos sistemas que existem no mundo? Pausa o vídeo aí e pensa, vocês acham que tem mais get ou mais post? Bom, pense o seguinte, sem usar um formulário, usando um link, o site tem vários links que vai para outras páginas. Né? Esses links, quando a gente clica, é feita uma requisição HTTP. E a requisição HTTP sempre vai ter um método, ou get ou post. Então, quando a gente usa um link, o link também tem esse método aqui, só que a gente não escolhe, o link sempre usa o mesmo método. Só no formulário que a gente pode escolher um dos dois. Qual dos dois vocês acham que o link usa? Bom, quem falou que é o get, acertou. Porque quando a gente clica num link e vai para uma outra página, a gente não está cadastrando nada. A gente está buscando informações. Ou seja, a gente quer o quê? A gente quer recuperar uma página. Se eu estou num site de notícias e clico lá para ler notícias de esportes,
é feita uma requisição GET. Por quê? Porque eu quero buscar a página de esportes. Por isso que quase todas as requisições que são feitas são requisições GET, porque eu estou o tempo todo buscando informações. Aí só quando eu estiver cadastrando, editando, deletando alguma coisa, é que eu vou usar o POST. Então é assim que você vai saber qual dos dois usar para o formulário. Geralmente, o formulário vai usar o POST, porque geralmente a gente quer fazer o quê, né? O formulário tem um campo para você escrever o que você quiser lá, e geralmente a gente está cadastrando quando a gente escreve alguma coisa e envia. Por isso que quase sempre a gente vai usar POST para o formulário. Mas a gente também pode usar GET para formulário. Vocês conseguem imaginar um formulário que tem alguns campos que eu vou digitar e enviar, só que esse formulário não serve para cadastrar nada, nem para editar, nem para deletar. Esse formulário vai servir para buscar informações. Vocês conseguem imaginar que tipo de formulário seria esse? Esse formulário, por exemplo, seria um formulário de pesquisa. Por exemplo, no Google, quando eu digito lá no Google para buscar alguma coisa, ou quando eu digito em qualquer rede social, tem ali o campo de pesquisar, que eu procuro por alguma página, algum usuário, alguma coisa. Tem um campo que eu escrevo lá. E aí, quando eu escrevo, dou Enter, eu estou enviando o formulário. E eu estou usando a requisição GET, porque eu não estou cadastrando nada, eu só estou pesquisando. Eu só quero recuperar informações. Então, nessa situação, a gente usa o GET no formulário. Continuando aqui, o campo input. Input significa entrada, né? Isso é muito usado na computação. In, que é mais abreviado, ou senão input, é entrada. Entrada de dados. Vocês já devem ter visto na programação, né? Que sempre quando a gente envia dados para o computador, é entrada de dados, né? Porque está entrando dados no computador. Então, o input, ele cria um campo. Basicamente, quase todos os campos que vocês virem nos sites são criados por essa marcação input. Então, ó, esse daqui foi criado com a marcação input. Esse também. Esse também, ó. Esse daqui que marca também, ó. Qual mais? Esse que está desabilitado também foi. Esse daqui, para fazer o upload de arquivos, também foi. E esse daqui, ó, que tem esse campo rádio, também foi criado por essa marcação input. Essa marcação input, ela então é a mais usada, né, em formulários, porque eu consigo criar quase todos os campos de um formulário usando essa marcação. Mas como que então eu vou decidir se eu quero usar um checkbox, um rádio, um campo para fazer o upload de arquivos ou um campo texto? Perceba que essa marcação tem muitos atributos. Ó. Na verdade, aqui eu sempre trago os mais importantes para vocês, mas as marcações HTML têm muitos atributos além desses que eu trago, vocês têm que pesquisar por conta. E aqui está o atributo mais importante, que é type, significa tipo. Então, é pelo tipo de input que eu sei se é tipo texto, número, data, existe até tipo para cor, que aí ele abre uma paleta de cores. Então, dependendo do valor do tipo, ele cria o campo. Se o valor for inválido ou não tiver valor nenhum, não tiver esse atributo type, ele vai ser um campo texto normal de uma linha só. Outros atributos importantes, ID, que a gente já viu, o name, que é novo. O campo name é usado basicamente em campos do formulário. Então, todos os campos do seu formulário, eles provavelmente vão conter informações que você, quando enviar o formulário, né, der um Enter ou clicar no botão enviar, ele vai enviar para o servidor essa informação. Quando ele envia a informação que você digitou, por exemplo, no seu login, você digita o seu nome lá, João, no login, e aperta Enter. O que é enviado para o servidor? É enviado o nome do campo, então esse name, você pode dar o nome que você quiser para o seu campo, né? É enviado o nome do campo e o valor que você digitou, né? Vamos supor que você digitou João. Então, era o campo de login lá, para você fazer o login no sistema. Então, eu chamei o meu campo de login. Então, o name dele vale login. Então, vai ser enviado assim para o servidor, login igual João.
isso que vai ser enviado para o servidor. Aí lá no servidor, quando a gente estudar a programação do lado do servidor, eu vou conseguir pegar essa informação, né, que o login igual a João, e aí eu consigo verificar se ele acertou, não acertou o login, para ele entrar no sistema e etc. Então, todos os campos que você quer enviar uma informação para o servidor, para ele fazer alguma coisa, pode ser fazer um cadastro, pode ser deletar, pode ser fazer uma pesquisa, tem que ter um name. Então, se não tiver esse name, esse campo não é enviado para o servidor. Outro atributo, autofocus. Esse daqui não precisa ter valor. O que significa autofocus? Auto de automaticamente, focus de focar. Significa que quando a página é carregada, esse campo é selecionado automaticamente. Só isso. Então, aqui no nosso exemplo, ó, eu vou clicar aqui fora. Então, eu não selecionei nenhum campo. Ó, tem um campo e-mail, senha, cliquei aqui fora. Se eu recarregar a página, ou seja, vamos supor que pela primeira vez eu carrego ela. Olha o que aconteceu. Já veio selecionado esse campo e eu já posso digitar. Isso daí é só para facilitar a vida do usuário, né? Que é muito ruim ele hoje em dia, né, a experiência do usuário é muito ruim. Ele carregar uma página, aí ele tem que vir aqui, clicar para depois digitar. Ele quer abrir a página e já sair digitando, sem ter que clicar aqui. Então, para isso que serve esse atributo autofocus. Você só vai poder ter um campo, né, com esse atributo, que é o primeiro campo, para o usuário já digitar. Required significa obrigatório, então é um campo obrigatório. Se o usuário não preencher, o navegador não deixa enviar o formulário. Lembrando que toda a parte de HTML e CSS é facilmente modificado pelo cliente, pelo navegador. Então, apesar de eu colocar que o campo é obrigatório, vocês já viram, dá para inspecionar a página e eu posso deletar isso daqui. E aí o campo não fica sendo mais obrigatório e eu consigo enviar o formulário sem esse campo. Aí será que eu hackeei o sistema? Se a única segurança do sistema era essa, no HTML, então vocês hackearam o sistema. Por isso que a parte de segurança nunca fica no cliente, sempre fica no servidor, porque aí vai ser muito mais difícil alguém hackear. Então isso daqui serve mais também para comodidade do usuário, para o próprio navegador já avisar para ele que, olha, primeiro você tem que digitar esse campo para depois enviar, o campo é obrigatório. É mais para experiência do usuário. Aqui disabled, que é campo desabilitado, então o usuário não consegue digitar no campo e o campo não é enviado para o servidor. Né? Vocês viram um exemplo agora há pouco. Checked quer dizer que o campo vem selecionado. Então você pode usar isso daqui para o checkbox, para o rádio e também para esse daqui, ó, esse campo que aparece várias opções. Ó. Você pode já escolher também qual opção vem selecionada. Se não me engano é checked. Eu não lembro se é selected nesse campo, mas qualquer coisa a gente já vai ver quando for olhar ali o HTML. Value. Value também é um campo muito importante. Value significa valor, que é o valor inicial do campo. Se você não coloca nada, vem em branco o campo. Mas se você colocar alguma coisa, já vai vir preenchido o campo. Só que você não pode confundir esse valor, e esse valor que depois o usuário pode mudar, né, o valor do campo, e ele envia o formulário. Você não pode confundir o valor com esse último atributo aqui, placeholder. O que é o placeholder? Né? Placeholder seria, não sei qual é a tradução de placeholder, mas eu chutaria substituto, né? Alguém que fica no lugar de outro. Então, placeholder, substituto. E ele substitui o quê? Ele substitui o valor. Mas como assim ele substitui o valor? Ele é um substituto que fica aparecendo no campo enquanto o usuário não digita um valor. Então, é o placeholder que é basicamente uma dica. Né? Por exemplo, ó, aqui está escrito e-mail. Esse é o placeholder. Só que a partir do momento que o usuário digita algum valor, ele some e fica mostrando só o valor. Ó. E se eu apagar tudo,
ele volta a aparecer o placeholder. Então, isso é o placeholder, é uma dica do que o usuário tem que escrever naquele campo. Inclusive com o input, né, o tipo, eu não falei todos os tipos que tem, né? Tem também um tipo que é um botão. Então, eu também consigo fazer o botão do formulário usando esse campo input. Então, por exemplo, esse botão aqui, cadastrar, ou se não, esse botão aqui, entrar, eu também posso usar o input. Só que além do input, a gente vai ver que também tem o button. Esse daqui serve para criar um botão. Então, eu posso criar tanto com esse quanto com esse. Tanto faz. A gente vai ver que a forma mais nova é essa de baixo aqui. E essa forma de baixo é um pouco melhor do que essa daqui, ó. Mas vocês podem usar qualquer um dos dois. Então, essa marcação cria um botão que envia o formulário quando o usuário clica. Sobre o campo input, só para mostrar uma coisinha para vocês, eu vou escrever aqui, ó, né? Input type HTML. Aqui o site W3 Schools tem bastante exemplos, ó. Aqui tem uma lista de exemplos de tipos que vocês podem colocar. Por exemplo, o tipo botão, aqui criava o botão. Tipo cor, ele abre uma paleta de cores para você escolher. Data, ele abre um calendário. Tipo e-mail, ele já verifica se o e-mail o formato do e-mail é válido. Tipo número, então ele só vai aceitar números. Tipo senha, né, password, aí ele cria um campo assim, ó, que nem esse, que ninguém vê o que está sendo digitado, ó, quando o campo é senha. Campo rádio, campo reset, o reset volta todos os valores do formulário para o valor inicial. Submit, envia o formulário. Então, esse daqui ele cria um botão, que se eu clicar nesse botão, envia o formulário. Campo texto é o padrão, ele só cria um campo texto como esse daqui, que eu escrevo o que eu quiser no campo, e vários outros. Só que uma coisa que vocês têm que prestar atenção é que nem todos esses funcionam. Por que nem todos esses funcionam? Porque esses valores aqui são do HTML5. Inclusive, pode ter até mais do que esses, só que não estão listados aqui. E nem todos os navegadores implementaram. Se não tiver implementado, o que vai acontecer? Vai simplesmente mostrar um campo texto normal, se não tiver implementado. Se tiver implementado, vai mostrar o campo correto, né? Por exemplo, esse aqui, ó, tipo cor. Eu vou mudar aqui rapidinho, que ó, esse é o tipo senha, mas eu vou mudar para cor, ó, color. Ó, se eu clico aqui agora, ó, eu posso escolher uma cor, ó. E aí a cor que eu quiser fica guardada aqui no campo. Ele ficou meio feio por causa que eu deixei ele desse tamanho e tal, né? Mas, por exemplo, tem outros navegadores que não implementaram esse tipo cor. Então, nesses outros navegadores, o que vai acontecer? Vai aparecer um campo texto assim, para ele digitar. Então, tem que tomar cuidado com isso daí. Vocês sempre vão ter que testar o site de vocês em vários navegadores, mas também existem sites na internet que já te falam o que tem implementado em cada navegador, o que funciona e o que não funciona. Então, vocês já olhem esses sites, essas tabelinhas aí, já mostra, por exemplo, a partir de tal versão de tal navegador, isso já está funcionando. E aí, com base nisso, você decide o que você quer usar no seu site. E aí você sabe quando que vai funcionar e quando que não vai. Tem o label. Label, para que serve? Label significa rótulo. É o nome do campo. Então, o nome do campo, a gente usa essa marcação label, né? Ou descrição do campo. Ele tem um atributo, o atributo for. Esse atributo, for significa para. Então, seria um rótulo para tal campo. Então, o que você tem que colocar como valor do for? Você tem que colocar o ID do campo que você quer. Então, por exemplo, se eu tenho aqui, vou mostrar. Aqui tem o campo e-mail. E isso aqui em cima é o rótulo. E aqui é o campo. E aí no rótulo, e aí o meu campo, por exemplo, ele tem um ID. E aí no rótulo, então eu vou colocar esse atributo for, e nesse atributo for eu vou colocar o ID do campo que eu quero. Por quê? Ó, vou clicar aqui fora. Porque quando eu fizer isso, ó, clicar aqui em e-mail, ele vai selecionar para mim, ó, o campo. Isso só acontece se você colocar que esse e-mail é rótulo desse campo.
A mesma coisa aqui, ó. O normal é clicar nesse quadradinho, mas é muito ruim acertar esse quadradinho. Imagina ainda se a pessoa está no celular. Então é mais fácil deixar a pessoa clicar aqui, ó, e marcar e desmarcar o quadrado. Só que para isso funcionar, esse lembrar de mim tem que ser o rótulo desse campo. A gente já vai ver como fazer isso daí. Então, o rótulo, quando eu clico no rótulo, ele seleciona para mim o campo. Isso facilita a vida do usuário. Mais marcações. Select, que é um campo de seleção. Select é esse daqui, ó. Esse aqui é o campo Select, ó. Que eu clico, ele abre, mostra as opções para mim e eu seleciono uma opção. E aí ele fica mostrando só a que eu selecionei. Então, o campo Select, ele precisa de várias marcações para você montar todo esse campo, como se fosse uma lista. Lembra que a lista tinha os itens da lista? Então, o campo de seleção também tem os itens dele, que são as opções. Ó. Então, cada option é um item que eu posso selecionar. E tem também esse OPT Group, que seria grupo de opções. O grupo eu não posso selecionar, o grupo serve só para eu organizar. Por exemplo, aqui, ó, plano mensal, eu não consigo selecionar. É só para organizar. Ó. Então, esses dois estão no plano mensal, esses dois estão no plano anual. Então, esse daqui é o grupo de opções. Ó. E esse também. E aqui são as opções, ó, básico profissional, e aqui escolher o plano também é uma opção. Eles têm, ele tem o atributo name, né, o select, porque ele vai ser enviado para o servidor. O apt group tem esse atributo label, que é o que você quer que apareça lá para o usuário. E o option tem o atributo value. Então percebe que esse campo aqui, que é uma mistura de select com option, esse não precisa, esse geralmente não é usado, esse grupo. É usado só o select e as opções. Então percebe que você tem que combinar os dois para fazer um campo só. Como assim? Nessa marcação você tem o nome e nessa marcação você tem o valor. Então, por exemplo, o nome aqui poderia ser plano. Eu quero escolher qual é o plano. E aí cada opção tem um valor. E quando eu seleciono a opção, então agora o plano vai valer básico. E é aí isso que vai ser mandado para o servidor. Se eu clicar aqui, então ele vai mandar para o servidor plano igual profissional. Então eu tenho que misturar as duas para conseguir, porque em uma tem o nome do campo e a outra tem o valor do campo. E aí é enviado para o servidor. A última marcação HTML ó, é text area. Acho que é a última, né? Isso. Text area. Então, é uma área de texto, ou seja, é um texto maior, é uma caixa de texto. A gente vai usar essa marcação quando quiser criar essa caixa aqui. Ó. Ou seja, é um campo, texto, só que ele é grande. Então, tem várias linhas. Ó. Eu posso escrever várias linhas. Inclusive, ó, eu posso escrever um monte ó, e vai aparecendo uma barra de rolagem aqui, ó, para eu ver tudo que eu escrevi. Ó. O normal é ter uma linha só. Então, esse daqui é se eu quiser escrever mais. Então, eu uso o text area. Propriedades CSS. Box Shadow. Vocês já aprenderam Text Shadow. Lembra aqui que é Shadow? Shadow é sombra. Text Shadow é a sombra do texto. A gente aprendeu a como colocar sombra no texto. Agora, a gente vai aprender Box Shadow, ou seja, uma sombra no bloco, na caixa, no bloco. Ou seja, a gente pode colocar em qualquer bloco, por exemplo, parágrafo, formulário, campo, tanto faz. No menu, a gente pode colocar uma sombra. E aí é só usar essa propriedade Box Shadow. Ó. Você coloca a posição da sombra, né? O tanto que vai ficar borrada a sombra, o tamanho e a cor. Se não me engano, nem todos esses atributos são obrigatórios. Alguns você pode pular. Você não precisa colocar, se não me engano, tipo o borrão, alguma coisa assim, ou o tamanho, se não quiser. Mas se quiser, dá para colocar todos os valores aqui, e aí você vai ter uma sombra no campo, ou no parágrafo, ou onde você colocar. Você pode colocar em qualquer bloco essa sombra. Cursor é o cursor do mouse. Já ouviu falar em cursor? Essa setinha do mouse, aqui está como uma mãozinha, né, meu mouse. Mas isso chama, o desenho dele chama cursor. Eu consigo alterar o ponteiro do mouse.
Por exemplo, o valor default é a setinha. É essa daqui, ó. Então aqui, ó, tá a setinha branca. Mas eu posso colocar um monte de outros desenhos diferentes se eu quiser para a seta do mouse. Eu mudo essa propriedade cursor, por exemplo, se eu colocar num parágrafo essa propriedade cursor e colocar que eu quero o cursor de texto, ele vai ficar, deixa eu ver se tem como. Ó, esse daqui, ó, é o cursor de texto, ó, que eu seleciono o texto, tá vendo? Ele vai ficar assim quando você passar o mouse lá no parágrafo. Então eu posso escolher, dependendo de onde eu coloco o mouse no meu site, ele muda o desenho do cursor. Inclusive eu posso colocar, ó, uma mira, posso colocar help, aparece um ponto de interrogação, posso colocar zoom, que aparece uma lupa de aumento. Então eu posso mudar o desenho do cursor e a gente vai ver onde que eu mudei o desenho do cursor. Pseudoclasses. A gente começou a ver pseudoclasses, né, nas aulas passadas, agora a gente vai ver mais um pouquinho. Essas pseudoclasses aqui são usadas com formulários, né, nos campos do formulário. Né? Então, por exemplo, se eu colocar dois pontos checked, eu consigo definir um valor diferente para quando o campo tiver selecionado, mas não selecionado aquele campo texto. Ó, não é esse campo texto selecionado. Esse checked serve para esse daqui, ó, selecionar aqui, serve para esse rádio, ó, quando eu seleciono uma bolinha ou outra, e serve para o checkbox, ó, quando eu marco ou desmarco. Então eu consigo colocar um visual diferente. Disabled é um visual diferente para quando o campo está desabilitado. Né? Geralmente o campo fica com um fundo cinza, para mostrar que está desabilitado. Quando passa o mouse em cima do campo, mostra um sinal de proibido no mouse mesmo, no cursor do mouse, para mostrar que não tem como clicar naquele campo. Focus é quando o campo texto está selecionado. Então lembra que o focus tinha até o autofocus, né, que já quando eu carrego a página já vem selecionado, é o autofocus. Então, focus é um visual para quando o campo está selecionado, o campo texto. Então, nesse caso, ó, vocês já viram que eu coloquei o quê? Eu coloquei uma borda azul e uma sombra azul também nele. Aqui, ó. E quando ele não está selecionado, ó, ele não aparece isso. Então, eu consigo definir um visual diferente para quando o campo está selecionado. Um visual diferente para quando o campo é obrigatório. Também consigo colocar. O último seletor aqui, pseudoelemento, é o placeholder. Então, eu consigo também mudar o visual do placeholder. O visual do placeholder é bem limitado o que você consegue mudar. Por quê? Porque o placeholder é texto. Então, eu não vou conseguir mudar muita coisa. Mas o visual que altera texto, eu consigo alterar. Então, só para lembrar, né, o placeholder é esse texto que fica aqui, ó, como se fosse um texto de fundo do campo, que quando eu digito ele some. Eu consigo mudar o visual desse texto aqui de fundo. Bom, essa primeira parte teórica era isso daí. No próximo vídeo, a gente vai ver, então, na prática, o HTML e o CSS desse site aqui. Até mais.